que ponto chegamos? Esse primeiro ano do governo Lula, ainda nem todos os índices foram divulgados, mas nós sabemos que houve elevação da relação dívida-PIB, por exemplo, elevação de déficit primário, né? Teve queda aí de mais de 80 bilhões de reais em investimentos estrangeiros diretos no país, uma queda muito acentuada. Nós sabemos também que houve queda, né, no índice de formação bruta de capital fixo, ou seja, no valor, né, que as pessoas jurídicas e físicas aportam, né, para incorporar bens que produzem outros bens, ou seja, meio que um sinal de para onde vai a confiança de quem empreende e emprega, né, na sua própria capacidade produtiva e na demanda do mercado consumidor. Esse índice também está caindo. A gente vê uma desaceleração no crescimento do PIB trimestre a trimestre. Então, você tem como ressaca, aliás, vamos falar como inércia, né, do governo anterior, um crescimento do primeiro trimestre de 1,4%, alavancado aí por um resultado muito expressivo no PIB agropecuário, que subiu mais de 20%. No primeiro trimestre, aí 1,4% no segundo trimestre do ano passado. Você já cai o crescimento para 1% e depois ele fica estagnado em 0,1%. Não saíram os dados do último trimestre, por isso ainda é prematuro falar qual que vai ser o PIB. Mas a questão não é o número médio, e sim que ele está desacelerando. É muito importante esse dado. Além disso, em termos de inflação, ela continua aí sob controle, né, na ordem de 4%, houve a previsão de um leve aumento. Aquelas promessas levianas do Lula a respeito do churrasco do brasileiro, você tem uma alta na cerveja de 6%, de fato a picanha caiu, se não me engano, na casa de 8% quando eu verifiquei o número, mas isso de novo tem a ver com oferta agropecuária e não com uma política específica do governo, e o impacto disso na população é mínimo, né? Agora, o que dá para entender é o Lula correndo da chamada pauta de costumes. Afinal de contas, a esquerda brasileira é muito desalinhada com os valores da opinião pública, né? No enunciado, você trouxe aí a questão, por exemplo, do aborto, né, que é encampada aí pelo campo progressista e pela maioria dos setores da esquerda brasileira. Bom, pois bem, segundo a última pesquisa da Datafolha, 3 em cada 4 brasileiros defendem ou a proibição do aborto ou a manutenção da legislação como ela está. 3 em 4. É por isso que o Lula não quer tocar nesse assunto, até porque toda vez que ele fala sobre isso, ele se enrola bastante, né? A gente tem registros em vídeo dele se complicando, inclusive fazendo uma defesa do aborto no contexto de controle de natalidade. Para quem não se lembra, né, por ensejo da eleição, ele falava sobre o padrão médio de vida do trabalhador alemão e ele disse, né, com toda tranquilidade, que o mundo precisaria de 4 planetas Terra para satisfazer a necessidade da classe média se a classe média vivesse como o trabalhador alemão. E aí, nesse contexto, ele sugere, né, as políticas de controle de natalidade, inclusive a prática autorizada do aborto como um serviço público de saúde. Bom, essa é a opinião do Lula. Ela está em desacordo com a opinião da maioria da população brasileira, pelo menos de acordo com todas as pesquisas e, mais recentemente, essa pesquisa do Datafolha. Então, essa pauta de costumes também em relação à legalização de entorpecentes, né? E podemos expandir a questão dos costumes para ver como a opinião pública avalia as regras penais, né? Será que o conceito de primariedade do réu está de acordo com a opinião pública? Então, é lógico que o Lula quer fugir disso. Por outro lado, ele manda mensagens conflitantes em grandes capitais. Ele quer justamente federalizar a discussão e polarizar, né, com o seu principal rival político, Jair Bolsonaro. Então, para variar, o Lula vai mudar de opinião conforme a conveniência do momento e da circunstância.